Aqui ainda em São Paulo, a Brasilândia, zona norte da capital paulista, concentra o maior número de casos fatais de mortes provocadas pela Covid-19 entre os bairros mais pobres da capital. Ao contrário, por exemplo, de Paraisópolis, na Zona Sul, que registra um menor número de mortes pela doença nas comunidades. Nossa equipe foi saber quais ações estão sendo tomadas nas duas regiões e por que tamanha diferença. Vamos entender por que em um lugar está funcionando e em outro lugar a situação está grave. Veja. Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo, epicentro das mortes por Covid-19 na cidade. Paraisópolis, zona sul, menor número de pessoas mortas pela doença entre as regiões de população mais carente, segundo o último boletim bairro a bairro divulgado pela Prefeitura. Tanto em Brasilândia como em Paraisópolis, quarentena, isolamento são palavras bem distantes da realidade. O que a senhora está vendo aqui na região? É isolamento social? É quarentena? Não. Por quê? Aglomeração. Eu acho que o povo não está respeitando muito não, viu? Por esses lados daqui não tem respeito não. Uma família tem 6, 7 pessoas dentro de uma casa, não tem como. Mas o que faz duas regiões da cidade tão parecidas terem números tão diferentes? Segundo este líder comunitário da Zona Norte, faltam desde leitos de hospital até comida nas casas. Não tem leitos, né? Já não tem. Então não tem. Aí a população está apreensiva, a população está com medo, né? Tem um pessoal passando fome nas comunidades de maior, baixa renda. Uma das sugestões, né, que a gente deu lá atrás é que se colocasse um hospital de campanha no estacionamento do Hospital de Vila Nova Cachoeirinha, que é o hospital que atende a maioria na Brasilândia. Vocês foram ouvidos? Não. Enquanto isso, os moradores tentam se organizar distribuindo itens de proteção. E lave as mãos com água e sabão. Fazendo campanhas com carro de som para conter o avanço do vírus e arrecadando alimentos para amenizar também o efeito social da pandemia. A procura é grande. É maior do que o que a gente recebe. Falta muito. A nossa meta aqui é atender pelo menos 2.000 famílias, porque eu acredito que agora que é o começo. Maio vai ser pior. O estoque de doações nesta ONG da Zona Norte está baixo. Mais de 500 famílias já foram beneficiadas com cestas básicas e produtos de higiene. Mas, segundo os voluntários aqui, o grande problema é que um doador dificilmente repete a doação. Resultado, a comida aqui está quase acabando. Já na Zona Sul, parcerias entre a comunidade e patrocinadores têm feito toda a diferença. Já foi possível contratar ambulâncias e equipe médica particular para a população. E agora, 2 escolas foram cedidas pelo governo estadual e transformadas em casa de isolamento. É impossível fazer isolamento e fazer quarentena numa casa em que nós temos uma família com número grande e com uma casa que só tem 2 cômodos. Então é muito difícil uma situação como essa. Então nós tivemos que pensar numa alternativa para preservar a família e a comunidade. Quadras e salas de aula foram transformadas em dormitórios. Uma das escolas de Paraisópolis tem capacidade para 250 mulheres e a outra está pronta para receber 260 homens. Banho, refeições e até lazer. Foram uma série de descobertas que foram sendo feitas simultaneamente, mas a muitas mãos e com enorme participação do governo do estado e do município. Assim que chega, o residente recebe um kit de higiene pessoal e um armário individual, com cobertor, roupa de cama, toalha e saco de roupa suja, além de um cadeado. As camas são equipadas com colchões hospitalares que facilitam a limpeza e são também separadas por biombos. Esses biombos servem para dar privacidade, para evitar o contágio e também para demarcar o espaço de cada um. Espaço que é algo tão raro nas comunidades brasileiras e que torna o isolamento quase impossível. Nós temos uma pessoa aqui que perdeu a mãe há 10 dias. O pai saiu hoje do hospital de campanha lá do Pacaembu. Ela está testada positiva e ela teve que vir para cá para preservar o marido e os seus filhos. Então é uma situação bastante complicada, porque essa pessoa mora numa casa pequena, né, com os pais, uma situação bastante complicada. Então, se ela não tivesse um espaço para se isolar, é possível que ela esteja expondo a sua família e a nossa comunidade ao vírus. Outro caso é uma família onde moram 22 pessoas e tem um casal de idosos, um de 93 e outra de 85, e que o jovem com 22 anos, com medo de infectar os avós, dormiu esses dias todos na laje. 4 homens e 2 mulheres já chegaram e ficarão em isolamento pelos próximos dias.
mas será preciso mais vagas. Nós acreditamos que 510 leitos, eles não são suficientes para atender a demanda que nós temos aqui na nossa região. Nós estamos buscando outros espaços para tentar chegar a pelo menos 1.000 pessoas e nós precisamos do apoio de todos para chegar a alcançar esse objetivo. O governo já pensa em ampliar esse modelo para outras regiões, inclusive a Zona Norte, retratada no início da reportagem. Estamos pensando em Zona Norte e Zona Leste. Precisa virar o foco para a gente aqui, né? Vamos lá, gente, olha só. É muito importante, você viu só? A gente vê as diferenças e aí isso é política. Isso é política, não apenas política pública, entenda isso, mas isso é organização da sociedade, dos vizinhos, das pessoas que moram perto. Isso é organização da comunidade. Isso é informação. A gente fez de propósito essa comparação porque nós não nos conformamos. Por que uma diferença tão grande em comunidades? Porque quando você está falando de duas áreas carentes, duas áreas que precisam de ajuda, numa delas está tudo funcionando, está dando certo, em outra não está. A gente tem que mostrar o exemplo para você poder entender. Então a gente tem que pegar o exemplo de Paraisópolis, você pegar o exemplo do que o Gilson, lá que é o líder comunitário, fez, explicar isso e espalhar essa ideia para o resto da cidade. Você viu só o negócio de você fazer transformar as escolas em casas de acolhimento? O que é aquilo? Aquilo no hospital de campanha não é nada disso. Mas se você tem uma pessoa com sintomas, como é que essa pessoa fica em casa? Fica em isolamento. Que isolamento? É um cômodo só. Que isolamento, meu filho, você vai ter ali? Não tem. Então o que eles fizeram? Criaram esses espaços para que essas pessoas estejam seguras e mantenham suas famílias seguras em caso dos sintomas. Tá bom, gente? Bom exemplo.